Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Louvado seja Deus por este rico momento, por esta honrosa oportunidade de nos colocarmos diante do Senhor para adorar, para meditar sobre uma porção da sua palavra. E eu sou muito grata e me sinto honrada e privilegiada por esta incumbência. Desta noite, poder ser instrumento de Deus para meditar um pouco sobre a palavra maravilhosa do Senhor. E já quero adiantar para os irmãos que o texto que servirá de base para a nossa meditação se encontra em 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao 5. Mas nesse momento eu quero te convidar a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e consagrar este momento ao Senhor. É um momento de culto, é um momento de adoração. Então é um momento que nós vamos falar com o Senhor, pedindo a Ele a direção das nossas vidas, a direção para este momento e um coração aberto para entender o que Deus quer falar conosco através dessa palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos mais uma vez na Tua santa presença e lhe somos gratos pelo rico privilégio de podermos falar contigo. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigada, Senhor, por cada um dos teus servos que neste momento, Senhor Deus, se encontram separando esse tempo para consagrar as suas vidas no teu altar, para meditar sobre a tua palavra, para ouvir de ti, Senhor Deus, para te adorar, para te louvar, para te engrandecer. Ó Deus, contempla cada lar, contempla cada familiar, Senhor Deus, cada necessidade e recebe de nós, Senhor Deus, este culto como expressão da nossa adoração por tudo que o Senhor tem feito por nós e ainda fará. Obrigada pela Tua presença nas nossas vidas, conduz-nos neste momento, que possamos falar do que o Senhor tem colocado no nosso coração, que possamos ser instrumentos Seus, Senhor Deus. Usa a minha boca, Senhor Deus, para que eu fale conforme a Tua vontade e o Teu querer. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nos perdoa quando falhamos contra Ti, Senhor Deus, quando pecamos contra Ti, quando fazemos coisas que não Te agradam. Ó Deus, limpa a nossa iniquidade, Senhor. Limpa-nos da nossa iniquidade. Mas usa-nos para honrar e glorificar o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como falei anteriormente, vamos abrir as nossas Bíblias e fazer a leitura em 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao 5. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispá de Moabe, e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Deus seja louvado pela sua palavra e que a sua palavra seja aplicada às nossas vidas e ao nosso viver de testemunho. Se tivesse uma galeria dos populares da Bíblia, com certeza Davi estaria nessa lista. Quem não conhece os feitos de Davi? Quem não conhece um episódio da vida de Davi? As crianças são craques, né? Todas as crianças conhecem a história de Davi, que venceu o gigante Golias. Mas Davi também, outros fatos da sua vida, que Davi foi rei de Judá,
reinou em Judá por 40 anos, no momento do reino unificado, com capital em Jerusalém. Davi era da tribo de Judá, Davi era filho de Jessé. Davi foi desprezado, né, também por seus irmãos, foi depreciado pelos seus irmãos, mas ungido rei, ainda quando Saul era rei de Israel, Davi foi ungido. E esse fato que deixou ele muito famoso, né, conhecido das crianças, que é a sua luta contra a afronta do gigante Golias, que o deixou famoso, mas deixou também o rei Saul irado. E esse é um dos motivos pelo qual o nosso rei, o nosso homem, né, segundo o coração de Deus, esteve refugiado em cavernas. Adulão não foi a primeira caverna, aliás, Adulão foi a primeira caverna que Davi se refugiou, mas não foi a única caverna. A caverna de Adulão ficava na parte baixa do território tribal de Judá, entre as cidades de Laqui, na planície, e Hebron, na parte montanhosa. Não era longe do local onde Davi travou a luta com Golias. E o contexto histórico desse episódio de Davi na caverna, como já relatei antes, foi porque ele estava fugindo de Saul, que queria ferozmente matá-lo por inveja dos seus feitos em guerra. Mas caverna do Adulão, caverna é o palco da situação de Davi. E eu intitulei essa meditação como Lições da Caverna. A palavra caverna me remete a algumas ideias: isolamento, refúgio, esconderijo, lugar seguro, lugar de encontro, também um lugar de espera. O próprio Davi falou que ele iria estar ali para esperar o que Deus queria fazer da vida dele. Ele ali também encontrou outras pessoas que estavam com alguns problemas. Mas caverna também me remete à ideia de ato de negação. E ato de negação diz respeito a uma pessoa que recebe uma má notícia e nega a sua existência, não procura ajuda, não diz nada para ninguém, não quer se tratar e não se trata, se enclausura e começa a fugir da convivência social. Isso deve ser um alerta de sinal para todos nós, né? Porque muitas vezes na nossa família pode alguém estar passando ou estar tendo um tipo de comportamento desse, e se a gente perceber, a gente deve ficar atento, porque com certeza essa pessoa está com algum problema. A caverna de Adulão, ou a questão caverna, me diz algumas coisas, me traz muitas lições. E a primeira lição que eu aprendi, que eu percebo aqui, é que caverna é lugar de quem está com problema. Caverna é lugar de quem está passando por tribulação, por quem está passando por provas, por quem está passando por lutas. E este episódio da história de Davi me diz que a caverna de Davi era um lugar de luta, mas que nós também, aquarentenados, né, por conta da pandemia, estamos também com um sentimento de caverna. Eu, particularmente. Esse tempo está demorando tanto que eu estou me sentindo numa caverna. E eu percebo que caverna é lugar de luta, é lugar de quem tem problema. É lugar de quem está com problema. E Davi é o nosso exemplo, é o personagem que vai nos deixar e nos deixa um grande exemplo, grandes lições de estar na caverna. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas teve lutas tão tremendas que teve que se refugiar numa caverna. E eu e você não somos diferentes.
Eu e você enfrentamos lutas, batalhas, doenças, desemprego, perdas, pandemia, incompreensão, e a lista é enorme, né? Injúrias, enfim. E se formos nos acalentar com os exemplos bíblicos, é o que não falta. Na Bíblia, exemplo de homens que passaram por tribulações, mas foram homens, servos do Senhor, irmãos, né, do passado, que nos deixam grandes lições. E o primeiro exemplo que me chama a atenção, de que passou por luta, uma luta muito difícil, foi Abel. Abel sofreu o ciúme e a inveja de seu irmão. Olha que luta. E foi uma luta tão grande que culminou em morte. Noé sofreu bullying. Você imagine Noé no tempo dele, construindo uma arca, e dá para a gente perceber que aquele mundo era civilizado, porque a palavra de Deus diz que nos tempos de Noé casavam, davam em casamento, então uma sociedade ali constituída. E Noé construindo uma arca porque ia haver um dilúvio e todo mundo ia morrer se não se convertesse a Deus. Com certeza ele era motivo de chacota. Moisés, que dizer de Moisés? Depois de guiar o povo, do povo ver os feitos que Deus operou através de Moisés, Moisés foi desconsiderado, Moisés sofreu falta de consideração daquelas pessoas. Bastou ele demorar-se um pouco no monte que eles quiseram fazer um bezerro de ouro. O próprio Jesus, traído e abandonado pelos seus discípulos. Andando mais um pouquinho à frente, Paulo, perseguido, mas Paulo nos dá uma palavra encorajadora na sua perseguição. Você manteve a sua Bíblia aberta? Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa caminhar um pouquinho por ela. Vamos ver aqui uma palavra de Paulo, que é uma palavra encorajadora para este tempo de caverna, para este tempo que eu e você também estamos passando por lutas e a caminhada não está sendo fácil. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bela palavra. Que bela palavra de encorajamento que o apóstolo deixa para a gente. E Paulo vai falar ainda que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, em Filipenses capítulo 1, versículo 21. E o próprio Jesus nos deixou prevenido. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, João 16, 33. E isso aqui é mundo. Entrar na caverna nos aponta algumas coisas. Mas, segundo o exemplo de Davi, entrar na caverna não significa chutar o pau da barraca. Pode ser refúgio, pode ser conforto, consolo, encontro, momento de aguardar, mas não é para chutar o pau da barraca. E nós podemos perceber isso no versículo 3. Voltemos lá ao texto. Dali passou Davi a Mispá de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi, homem honrado e honrador e temente a Deus, não se eximiu da sua responsabilidade para com seus pais, ou seja, da sua responsabilidade fora da caverna. Quantas pessoas, nesse tempo que nós estamos passando, eu e você estamos vendo que estão abandonando, ou seja, largando de mão, chutando o pau da barraca, se entregando, negando até
o perigo iminente, né? Negação da doença. Não usa máscara, não tem cuidado, não faz afastamento. Isso é a mesma coisa que chutar o pau da barraca. E a exemplo de Davi, entrar na caverna não significa abandonar as nossas responsabilidades. Não significa abandonar Jesus. Não significa abandonar o seu ministério. Não significa abandonar a igreja do Senhor, muito menos o próprio Senhor. Aliás, vamos combinar. Quem aproveitou essa quarentena para abandonar Deus, com certeza nunca foi de Deus ou nunca verdadeiramente o encontrou. Durante esse tempo, muitos de nós, é claro, temos ocupações e estabelecemos estratégias para cumprir as nossas obrigações, para o trabalho, para fazer uma compra em casa, para ajudar um familiar, os nossos pais, né, cumprir lá com as nossas obrigações. Por que nós também não estabelecemos estratégias para cumprir com os nossos ministérios? Por que muitos de nós abandonou a sua responsabilidade, o seu compromisso com a obra do Senhor? Compromisso esse que assumiu diante da igreja do Senhor e diante do próprio Deus. É tempo de levantar, é tempo de despertar. A caverna é lugar de encontro, é lugar de refúgio, é lugar seguro, mas não é lugar de chutar o pau da barraca, segundo o exemplo de Davi. Não é lugar de abandonar os nossos compromissos. Não é desculpa para abandonar os nossos compromissos. Ou por acaso a minha vida ou a sua, a nossa vida espiritual, ela está limitada ao templo aberto, ao templo físico aberto. E se você não sabe como fazer, como estabelecer uma estratégia para resolver essa questão, pergunta para Deus. Davi na caverna, ele nos ensina que ele aguardou de Deus a resposta e foi consultar ao profeta Gade, profeta vidente, que o disse: não fique neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Quer dizer, Davi não ficou o tempo todo, não se escondeu o tempo todo. Ele precisou de outra estratégia, então ele perguntou a Deus. Então pergunte a Deus qual é o seu momento de se descobrir aí mesmo na caverna, de perceber aonde Deus quer te usar, como Deus quer te usar, que compromissos você deixou de realizar. Caverna também é lugar de escolha. 1 Samuel, no capítulo 24, do versículo 1 ao 7, nos é apresentado um outro episódio muito interessante da vida de Davi. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhes dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então, os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te perecer. Levantou-se Davi
e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois saiu Davi, bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi estava acavernado, estava isolado, fugitivo, justamente por causa de Saul. Mas ele escolheu não desonrar o seu Senhor. Davi escolheu honrar a Deus. Mesmo sendo Saul o seu algoz. Davi me faz lembrar quando ele não escolheu matar Saul, Daniel, que estando aprisionado na Babilônia, com Nabucodonosor, escolheu no seu coração, colocou no seu coração que não iria se contaminar com as coisas do rei. Davi ele já estava ali mesmo, fugitivo, já estava ali justamente por causa da perseguição de Saul, e Saul estava ali, dando sopa. Ele com a espada na mão, ele poderia muito bem ter dado fim à vida de Saul. Mas nós vimos o que aconteceu. Ele honrou a Deus e escolheu não cometer tal pecado contra Deus, tirando a vida de Saul. Porque Saul, sendo rei bom ou rei mau, ele era o ungido do Senhor. Isso também me faz lembrar quando muitas vezes a gente ouve comentários maldosos sobre pastores, sobre o homem ungido do Senhor. Meu irmão, que eu e você não sejamos pegos nesse pecado de falar mal ou de levantar a nossa voz em maldade, a nossa voz em coisas que não agradam a Deus, contra o servo ungido do Senhor. Que a nossa língua, a nossa boca seja guardada desse mal, a exemplo de Davi. Caverna também é lugar de declarar dependência de Deus. No versículo 3 que nós lemos, Davi dá esse exemplo, deixa esse exemplo muito firme. Ele diz que ele ia ficar ali até que soubesse o que Deus queria que ele fizesse, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Caverna é lugar de humilhar-se diante de Deus. O Salmo 57:1, quero te convidar a ir lá comigo. Ele tem uma palavra também acolhedora e aconselhadora nesse sentido. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Às sombras das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Davi escreveu esse salmo quando estava em outra caverna, não mais na caverna de Adulão, mas dá conta que a teologia de que ele escreveu esse salmo ainda refugiado de Saul em outra caverna. Caverna é lugar de encontro profundo com Deus. E ainda no Salmo 142, lemos também: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação.
quando dentro de mim me esmorece o espírito. Conheces a minha vereda, no caminho em que ando me oculta uma armadilha. Davi mais uma vez se humilha, se rende diante de Deus e declara a sua dependência das misericórdias e graça ao Senhor. E graça do Senhor. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. A ti, Senhor, suplico. Davi bem sabia que não tinha como se esconder de Deus. Ele poderia se esconder de tudo, de todos, mas ele não poderia se esconder de Deus. E é neste lugar, é na caverna, que Davi abre o seu coração e declara que ele não tem como se esconder de Deus. Davi, ainda no Salmo 139, ele declara que ele não tem como se esconder de Deus e que ele é dependente de Deus. E o Salmo 139 nos apresenta atributos lindos de Deus, atributos que são só atribuídos a um Deus que é poderoso, um Deus que é presente, um Deus que é onisciente, atributos de onisciência, de onipotência e onipresença. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. E aqui Davi declara, e é uma lição para mim e para você. Podemos fugir de tudo, podemos entrar na mais profunda caverna, mas não podemos fugir do Senhor. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Davi declara um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Deus conhece as esquadrinhas do nosso pensamento. Deus conhece os meus segredos e os teus, os nossos segredos mais íntimos, aqueles que a gente nunca contou para ninguém, Deus conhece. Por isso Ele pode nos ajudar. Deus está em todo lugar. Deus é poderoso, Ele é onipotente. Deus tem poder para nos curar, para nos salvar, para nos tratar, para nos libertar, para nos proteger e nos dar a vitória. Porque Deus é poderoso. E, finalmente, a caverna é lugar de confissão. Davi confessa para Deus os seus medos. No Salmo 142, no versículo 6, nós lemos: Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Davi faz voto de honra a Deus. Davi, um estrategista de guerra, um homem de guerra, um homem que mesmo na caverna, mesmo fugindo, mesmo em situação adversa, desafiadora, 400 homens se colocaram diante dele e o receberam como chefe deles. Davi, ainda assim, era um homem que apresentava integridade e força, coragem. Era essa imagem que a gente percebe que esses homens tinham de Davi. Mas Davi aqui, ele abre o coração dele para Deus e diz: Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Davi está confessando para Deus a sua fragilidade, o seu medo. Davi está abrindo o seu coração para Deus e confessando aquilo que provavelmente ele não tinha coragem de falar com nenhum daqueles homens, que ele estava com medo.
Mas Davi está colocando aqui diante de Deus o seu medo, a sua fraqueza. Eu sou muito fraco. Os que estão me perseguindo são mais fortes que eu. Eu tenho medo, Senhor. Eu e você, com certeza, também temos muitos medos. Temos muitos medos. Esse tempo de caverna tem me aproximado de Deus. E quando a gente pensa, quando eu me remeto à ideia de que caverna também é lugar de confissão, é porque eu e você precisamos confessar para Deus. Quais cavernas dentro de nós ainda não expusemos para Deus? O que dentro de nós ainda não tivemos coragem de confessar para Deus? Quais dos nossos medos ou qual pecado que nós não confessamos para Deus? No episódio de caverna de Davi e desses homens, nos faz pensar que nós também estamos em cavernas nesse momento. E caverna é lugar de muitas coisas. Caverna é lugar que nos refugiamos, que nos, mesmo sendo repetitiva, que nos escondemos. E as cavernas podem ser lugares em nós mesmos que escondemos de nós, coisas que nós mesmos não queremos enxergar. Mas a exemplo de Davi, caverna é um lugar onde você precisa ter um encontro com Deus e um encontro com você mesmo. Eu preciso me encontrar. Aproveite este oportuno momento para se encontrar com Deus e com você mesmo. Esse tempo de caverna tem te aproximado ou te afastado de Deus? Esse episódio de Davi nas cavernas me ensinou muitas coisas. Como eu disse no início, eu coloquei como título Lições da Caverna. Eu quero lembrar com você agora as lições que nós podemos tirar das cavernas, da caverna que nós estamos vivendo, a exemplo de Davi. Você pode me falar, mas Davi estava ali com homens endividados que se esconderam, mas o nosso exemplo é Davi. E caverna é lugar de esconderijo, sim, mas é lugar de encontro com Deus e com você mesmo.